Eles conhecem o apóstolo Paulo pelas obras as quais ele tem realizado. Vocês sabem o que eu tenho feito. Ele testifica do que o Senhor fez na vida dele e através da vida dele nesse período, o qual ele tem vivido aqui em prol do Evangelho. E aí ele fala para os irmãos: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aqui, meus irmãos, me chama muita atenção sobre o Evangelho que hoje é pregado, que hoje é ministrado. Um Evangelho que é moldado ao seu bel prazer. Um Evangelho que não traz renúncias. Um Evangelho que não traz mudanças. Um Evangelho que, na verdade, é ele que é modificado para que ele se amolde a você. E aí nós temos que tomar, irmãos, muito cuidado com isso. Quando nós formos anunciar o Evangelho, pregar as boas novas. Porque se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos fazer como esses que estão a fazer aqui hoje, os coaches da vida. Trazer um Evangelho, onde esse Evangelho, na verdade, não traz nenhuma mudança de vida, nenhuma mudança radical, como a palavra de Deus diz, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que é a mudança de Deus. Nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, e isso nos foi ministrado aqui, que onde ele chegava a ministrar o Evangelho, onde ele chegava a ministrar as boas novas, logo se levantavam pessoas para o perseguir. E não só o apóstolo Paulo, é porque nós estamos falando do apóstolo Paulo, mas nós vimos lá no início de Atos dos Apóstolos a perseguição por conta da pregação do Evangelho. E muito nos preocupa um Evangelho que nós pregamos hoje, que não traz nenhum tipo de retaliação. Na verdade, a gente consegue, muitas das vezes, muitos simpatizantes da causa. Para não dizer que às vezes nós mesmos nos simpatizamos simplesmente com a causa. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós que diante de ministrarmos, diante de anunciarmos as boas novas, nós iremos sofrer aí perseguições. Nós iremos aí sofrer retaliações. Então eu tenho que me atentar a isso. Se uma vez que eu tenho ministrado, se uma vez que eu tenho pregado o Evangelho e não tenho trago, não tenho trazido, na verdade, uma contrição para aquele que está ali ouvindo, e automaticamente não tenha nenhuma represália, eu tenho que ficar temeroso. Não é que a gente tem que ficar procurando confusão, não. Não é isso não. Mas por conta do Evangelho, nós percebemos aqui que afrontas se achegaram aqui a esses irmãos e também ao apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo fala no verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Convicção. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza. Não podemos ficar com medo de anunciar o Evangelho
as pessoas com medo de sofrer represálias delas. Não podemos ficar com medo de anunciar as boas novas, com medo de que as pessoas vão nos ver com más olhos. Não podemos ficar com medo de anunciar o Evangelho, com medo de perder o trabalho, com medo de perder o amigo, com medo de perder. Não. Que possamos viver esse Evangelho em nossas vidas, como o apóstolo Paulo, e ter essa convicção que ele tem. Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça. Para mim e para você. Para mim e para você. Todas as vezes que você sofreu alguma afronta por causa do Evangelho, não se entristeça, mas alegre-se no Senhor. Fique feliz, fique contente por isso. Demonstra verdadeiramente que você não é desse mundo. Vou dar uma coisa para os irmãos aqui, já vou encerrar. Um colega mandou para mim alguma coisa lá, e aí eu peguei e falei para ele assim, falei, rapaz, a Bíblia fala para nós, cristãos, eu falei assim, a Bíblia fala para nós que a gente tem que vigiar e orar. A Bíblia não fala para nós que nós temos que orar e vigiar, mas nós temos que vigiar e orar. E se tem uma coisa que a gente não faz vigiando, se a gente não vigia agora, lá na frente você pode até orar, mas já aconteceu, já foi. E aí o que você plantou, bem ou mal, você vai colher. Então é importante, antes de você começar a orar, vigia. Vigia. Porque é o que a Bíblia nos ensina. E aí esse rapaz ficou um tempo dessa e falar comigo. Eu fui lá. Aí depois voltou a falar comigo. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos de forma alguma desvencilhar do Evangelho e sair